Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade, aqui no ABC Repórter, todas as quartas-feiras, falando de sustentabilidade, de negócios sustentáveis, de responsabilidade social, sempre sob o patrocínio da Hora do Emprego. Lá na Hora do Emprego, você pode encontrar 70 mil vagas para procurar o seu emprego nessa hora do Brasil tão necessária. E você, empresário, também pode anunciar a sua vaga naquele espaço, horadoemprego.com.br. E hoje recebemos aqui o Márcio, que já se tornou um amigo, responsável pela Secretaria de Mogi Guaçu e também diretor da Faculdade Municipal Franco Montoro, né? Isso, Roberto. Bom dia a todos. Obrigado por ter vindo até aqui. Um prazer estar aqui com vocês essa manhã para conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. Sobre tudo que está rolando dentro e fora da cidade, né? Sim. Bom, inclusive quem acessar o portal Sustentabilidade poderá ver uma gravação que nós fizemos lá na Faculdade Franco Montoro, onde você cultiva mudas, né? E fui até agraciado com uma muda de pau-brasil, que é um negócio que não existe mais. Fala um pouquinho disso, por que a faculdade se envolveu nisso e qual que é o objetivo dessa ação? Roberto, para eu te contar um pouco dessa história, eu tenho que voltar no tempo. Sim. A faculdade foi criada em 99, por conta do nosso gestor público, que sonhou com uma faculdade de engenharia ambiental. A cidade ela já vinha trazendo um perfil de educação ambiental com as escolas municipais e desde a Rio 92, sim, a prefeitura local estava com essa preocupação ambiental, né? O nosso prefeito vestia a camisa mesmo da questão ambiental. Legal. E ele resolveu criar uma faculdade de educação ambiental, de engenharia ambiental, na verdade, porque sim, nós fomos a primeira faculdade de engenharia ambiental do estado de São Paulo. Olha que legal. E a segunda do Brasil, né? Hoje, a faculdade, a gente tem um déficit de alunos, né, por conta da demanda que ocorreu no mercado acadêmico, né? Sim. Mas a faculdade ela começou com esse perfil, né? A cidade ela tinha um projeto de fazer o reflorestamento da margem do rio Mogi Guaçu, que é um rio de extrema importância para o estado de São Paulo. Que é um patrimônio, né? Exato. Ele tem uma importância ali para a nossa região, para o oeste do estado de São Paulo. Nós, inclusive, pertencemos ao comitê de bacias do rio Mogi Guaçu. Ah, legal. A faculdade participa como membro da sociedade civil, a prefeitura como membro governamental, né? E nós tínhamos um programa no município de reflorestamento e arborização. E a prefeitura local, então, começou a produzir mudas de árvores nativas, utilizando essas árvores para arborização urbana. Sim. Tanto é que, em 2009, a Prefeitura de Mogi Guaçu ganhou um prêmio nacional de arborização, né? Puxa! Nós olha, chegamos a ter, dentro da cidade, 16 metros quadrados por habitante, de área verde por habitante. Nossa! A ONU, na época, preconizava de 10 a 12... Isso quer falar 9, 10 e tal. E esse projeto, ele veio caminhando, a gente veio fomentando. Eu participei da implantação dele na época e a gente acabou continuando essa produção de mudas lá. Hoje nós temos um banco de... A sua formação técnica? Eu sou biólogo de formação, mas sou técnico agrícola pelo ensino médio. Tá. Então eu estou no campo, estou nos laboratórios. Mão na terra. E estou na academia também agora, lecionando a disciplina de ecologia, é minha paixão e a gente acaba sempre se envolvendo nessas questões. E como é que você está vendo a participação do aluno? Quer dizer, está atraindo mais alunos com uma consciência socioambiental e mesmo aqueles que não estão estudando essas matérias, o cara está estudando, sei lá, medicina, engenharia, alguma coisa, como é que ele olha essa necessidade de entender o país e o mundo de outra forma? Olha, hoje na faculdade nós temos disciplinas de gestão ambiental em todos os cursos, tá? Na engenharia ambiental especificamente, a gente tem educação ambiental e temos a gestão ambiental, fora as disciplinas que são específicas. São específicas, tá? Técnicas. A ideia do nosso projeto pedagógico é que o aluno participe de reflexões
e discussões que envolvam a questão da sustentabilidade, que envolvam a questão do meio ambiente dentro da sua prática profissional, né? Para que ele não seja um profissional descaracterizado hoje. Sim. O curso de engenharia ambiental que nós temos na faculdade, ele declinou, né, nesses últimos anos, por conta da demanda, como te falei. Sim. E pela situação do país como um todo, quer dizer, não é uma questão localizada em Mogi Guaçu, lógico. Isso, exato. E a gente percebe que o aluno, que chega hoje na universidade, ele tem uma percepção, uma paixão meio enrustida pelas questões ambientais, né? Todo mundo quer ver o lixo tratado, todo mundo pensa na sua economia de água, economia de energia. Mas não enxerga bem como potencializar essa decisão, né? E aí tem uma outra coisa interessante, que é o aluno, às vezes, ele não se percebe ator do processo, né? Ele acha que o outro tem que fazer por ele, né? Então ele quer estar bem num ambiente legal. Bem Brasil isso. Ele quer estar num ambiente legal, mas ele não se sente corresponsável, né? E a gente na faculdade tem dado um viés diferenciado, né? Inclusive domingo nós tivemos um evento de comemoração do meio ambiente. Eu vi. E nós desenvolvemos todos os cursos lá, né? Para mostrar essa necessidade de formar cidadãos, de formar profissionais que realmente tenham essa consciência ambiental incutida no seu profissionalismo. Tá. Você como cidadão agora, morador lá de Mogi Guaçu, você enxerga que as pessoas também... Porque assim, naturalmente as pessoas de mais idade... esses conceitos são relativamente novos e não está no DNA da formação da pessoa. Como é que você está enxergando as gerações que não estudaram, não conviveram com isto e como que elas estão se sentindo responsáveis ou não por esta necessidade? Roberto, eu enxergo o antes e o depois. Tá? Vou te explicar por quê. No finalzinho da década de 80, início da década de 90, o poder público assumiu muitas as responsabilidades com as questões ambientais. Era tratar o lixo, era o esgoto, era a água. Mas ele não desenvolveu a necessidade do cidadão coparticipar desse processo. Sim. Tá? Era uma obrigação do Estado e não do Exato. cidadão. Então nós temos hoje dentro dos municípios uma leva muito grande de pessoas que elas não se empoderaram nessa condição. Então, elas cobram do poder público. Né? Por outro lado, quando a educação ambiental ela tomou frente e começou a ser desenvolvida nas escolas, né, surgiu uma outra leva de pessoas, de cidadãos, que se sentem corresponsáveis, mas ainda assim com aquele viés de cobrar do poder público uma ação. Né? E eu enxergo que nas cidades hoje, e eu te falo isso por conta da nossa experiência dentro do Comitê de Bacias, porque as reflexões elas são muito parecidas, as cidades, eu brinco até com o pessoal do comitê que os cidadãos eles só mudam de cidade mesmo, porque são todos iguais em todo lugar, né? E as reclamações elas são sempre as mesmas, né? Cobrando do poder público algumas coisas, mas deixando de fazer coisas que são básicas. Por exemplo, a questão da coleta seletiva, né? Diminuir o seu consumo. Em Mogi Guaçu nós chegamos uma época, em 2014, de retirar da cidade mais de 300 sofás na coleta de lixo. Né? É uma coisa, não dá para entender um negócio desse, como alguém joga um sofá num rio, né? E assim, o conceito de reutilização, de reaproveitamento, ele não foi desenvolvido. Né? Se fala... E se falou bastante disso, mas não se deu condição para o cidadão perceber como fazer. Né? O como fazer, eu acho que é o grande pulo do gato nessa questão da ambiental. Eu tive uma experiência muito interessante falando com o presidente da John Faber, que produz lápis. E eu estava num seminário na Câmara Brasil-Alemanha, por sinal, empresa alemã, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim que quando há mais de 100 anos a empresa chegou no Brasil, como eles haviam destruído a Floresta Negra, a primeira coisa que eles fizeram foi comprar terra e plantar árvore. Né? Então, assim, porque eles sabiam o que tinha acontecido em 1800, na Europa como um todo, né? E especificamente na Alemanha. Como nós ainda não contabilizamos a nossa desgraça das nossas florestas adequadamente, tá? E aí é um erro de todos nós, que às vezes não estamos divulgando isso adequadamente. Se perdeu não sei quantos campos de futebol na Amazônia. Houve uma redução de X% no desmatamento. Tem que ser zero. O objetivo deveria ser zero. Então, assim, acho que quando a gente contabilizar a desgraça, nós vamos querer reconstruir. Que vai ser uma pena, porque estamos perdendo a oportunidade de mantê-la em pé. Né?
Então essa é a minha opinião. E aí nos colocamos à disposição da cidade para que a gente possa, através do programa aqui, tanto o ABC Repórter quanto dentro do site de sustentabilidade, para que a gente comunique isso para a população, porque ela não está preparada, ela não se enxerga responsável em não destruir. Né? Olha, eu penso assim, como educador, o grande problema que nós enfrentamos hoje é a falta de informação e o acesso a ela. Você veja, nós estamos numa época de extrema tecnologia, de modernismo com as redes sociais, e a população não tem ainda acesso à informação, ou saber o porquê que eu tenho que fazer. Né? Eu trabalho muito com a formação de professores na rede municipal de ensino. Então legal. Nós temos vários programas que a faculdade, projetos que a faculdade desenvolve junto com a rede municipal local, né, lá em Mogi Guaçu. E a formação que a gente traz para os professores é justamente ele articular esse conhecimento na prática da educação. Tá? E aí, os dados que são importantes, ele trabalhar para o aluno saber, para a família conhecer. Né? Mogi Guaçu tem um dado altíssimo com relação à produção de lixo. A nossa média lá são de 800 gramas de lixo por dia por habitante. Que é a média brasileira, 1 quilo por habitante, basicamente. E a gente tem que pensar nessa redução. 70 mil habitantes. Exato. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, que a nossa escassez hídrica aqui, ela tem influência, ela é influenciada pelas massas de ar que vêm da Amazônia. Sim. Então, é essa falta de conexão com o conhecimento, com a informação. E a gente tem oferecido muito isso dentro da academia, né, para que quem estiver na gestão, quem estiver na administração, quem estiver trabalhando com as engenharias, seja portador disso, seja um articulador de conhecimento, que possa costurar esse conhecimento com a população que não tem acesso, ou que sabe da informação muito superficialmente. Né, para que a gente a médio e longo prazo, a gente reverta essa situação hoje da consciência ambiental. Sim. Né? Para que não tenha que reconstruir, né? Exato, vamos ter que remediar se poderíamos prevenir. E não ficar cobrando do poder público algo que ele poderia fazer bem no mínimo, para o poder público ficar com o macro. Sim, e com detalhe, né? Nós não temos que, mas o poder público não fez isso na economia, não fez aquilo. Isso é outra questão. Sim. Sim. Nós temos que separar as coisas. Exato. E poder público tem federal, tem estadual, tem municipal. Nós estamos falando do cidadão, do ser humano, da preocupação do indivíduo para consigo próprio. Né? Bom, nós vamos ao nosso break, essa conversa deliciosa com o Márcio Ferreira, que sabe tudo e um pouco mais de sustentabilidade. A gente retorna já já. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade retorna aqui no ABC Repórter todas as quartas-feiras, sob o patrocínio da Hora do Emprego. Você tem 70 mil opções de vagas em todo o Brasil para buscar o seu emprego e as empresas encontram lá 500 mil currículos. Então, fique à vontade para acessar horadoemprego.com.br e cuidar da sua empresa e você, funcionário, buscar uma nova oportunidade. E hoje estamos aqui com o Márcio Antônio Ferreira, que cuida com muito carinho de Mogi Guaçu, das questões socioambientais da cidade, inclusive como diretor da faculdade professor Franco Montoro. Nós falávamos sobre a formação do cidadão e como que o cidadão ele vai agregando ou transformando o seu DNA, né? E você falava também que a academia consegue fazer isso mais facilmente porque tem um aluno lá dentro. Quais são as demandas do município? Quais são seus sonhos? O que você espera para a cidade?
Roberto, Mogi Guaçu é uma cidade que está posicionada estrategicamente no oeste do estado e ela tem acesso ao sul de Minas e uma malha viária excelente. Sim. É uma cidade que se recuperou da parte florestal. Nós temos uma reserva, uma RPPN dentro do ambiente urbano. Puxa vida. Sob a responsabilidade do Instituto Botânico, inclusive, o professor Luiz Mauro, que desenvolveu todo um trabalho lá. E nós recuperamos muito a fauna com relação a esse trabalho de arborização que eu falava no bloco anterior. Nós recuperamos a avifauna local, né? Nós ainda estamos posicionados numa região que recebemos uma carga orgânica de esgoto muito grande para o Rio Mogi Guaçu, né? A faculdade ela está à beira de um reservatório de água de abastecimento da cidade. E o compartimento do Alto Mogi, do qual nós estamos inseridos, é a nossa maior carga orgânica. Então, o Comitê de Bacias do qual nós participamos tem incentivado, através da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, fomentos para a gente desenvolver projetos nesse sentido, né? Mogi Guaçu ainda é uma cidade que tem uma necessidade grande de reduzir seu lixo, tá? Nosso aterro sanitário está com vida já... Prazo, como em todo o Brasil, por sinal. Exato, né? Nós desenvolvemos, junto com a Associação de Catadores Locais, né, a Cooper 3Rs, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante nesses últimos anos, né, na tentativa de manter um trabalho de coleta seletiva na cidade. O engraçado é que nós estávamos falando da questão da responsabilidade, e eu te trago alguns exemplos que o pessoal nos cobra na prefeitura. Outros catadores? Não, a própria população cobra a coleta seletiva, mas eles não querem levar num ponto de coleta, eles querem que pegue na casa. Sim. E eu fico pensando assim, poxa vida, se eu estou fazendo coleta seletiva, se o resíduo ele é o excedente meu, que custa eu levar num ponto de coleta, né? Para facilitar o trabalho? Sim. E é uma minoria que faz isso, tá? Sim. Então, o gargalo maior hoje é a questão do lixo. Mogi Guaçu produz 120 toneladas de lixo por dia, mais ou menos, tá? E a gente não consegue retirar nem 3% desse volume para reciclagem. Tá? Que é o índice brasileiro, né? Exato. 3%, né? O amigo internauta que acompanha o nosso programa, inclusive a entrevista anterior que nós fizemos com a Tereza Cristina, falando sobre isso, né? A Alemanha recicla 40% do lixo. E o Brasil 3%. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse, né? E isso, por mais que o Estado possa fazer a parte dele, se o cidadão não fizer a dele, não vai dar jogo. Sim, isso. com certeza. Não vai dar jogo, né? Você sabe que, junto com essa questão do lixo orgânico, a gente tem o lixo urbano, que vem das podas de árvores. Sim. E a gente fez um trabalho de 20 anos na cidade para substituir as espécies de árvores da cidade, que eram árvores mais velhas e não adequadas à arborização. Sim. E as pessoas tinham mania de fazer aquela poda ornamental, coisa que nós abominamos na cidade. Sim, né? sim, a gente sim. tenta não incentivar isso Sim. para que a produção de biomassa Sim. não se intensifique. Porque É a gente lógico. tem problema com esse volume de resíduo que é produzido, né? Você vê, o pessoal limpa jardim, faz poda de árvores e coloca isso na calçada para a prefeitura retirar. Tá? Sim. E a gente não tem um espaço para fazer todo um trabalho de trituração desse material, de processamento desse material, assim como o resíduo de construção. Tá? Que é um grande problema. Exato. A gente conseguiu montar uma legislação em 2015 específica para atender as demandas nossas, mas o projeto em si, de implantação do reaproveitamento do resíduo de construção, de transformar essa biomassa em energia, de implementar a coleta seletiva intensificada na cidade, nós não conseguimos. Tá. Né? Então, o nosso planejamento é que até 2020 a gente consiga, pelo menos, alavancar os projetos que já estão em andamento. Tá. Isso é uma meta da prefeitura local. Eu, como secretário de governo lá, venho auxiliando nesse sentido, por conta de conhecer a parte E é interessante técnica. você ser secretário de governo e já ter esse viés, o que mostra a preocupação da cidade. Sim, né? sim. Isso é muito interessante. Estava conversando com você, inclusive, há pouco, né, a questão das prefeituras serem preparadas para as licitações que são ambientais. Sim, né, sim. para que essas licitações realmente pudessem contribuir com essa Sim. questão. Não está no DNA do gestor também Não, olhar não isso, está, né? Ele não faz está. uma licitação e fala, deixa eu ver, mas essa empresa
está cumprindo alguns aspectos importantes de legislação ambiental e tal, né? Exato. Ou que fosse o mínimo, sabe? Se você tem uma obra para fazer, você vai trabalhar com demolição, que você cobrasse da empresa ganhadora, Sim. que ela destinasse aquele resíduo para reaproveitamento. Sim. Né? E a gente não tem muito essa conexão hoje. Sim. Né? E eu brigo muito na prefeitura para implementar isso. Sim. A gente tem alguns entraves legais ainda para esse tipo de coisa, mas a própria legislação, a 866, né, não O Brasil é descreve muito isso. burocrático, dificulta isso. Olha, e né? apesar da gente ter bons exemplos de legislações ambientais criteriosas, né, Sim. o problema é colocá-las em prática. Colocá-las em que eu prática. sempre verifico. Fala um pouquinho sobre o viveiro de mudas, né? Quantas mudas temos lá, as aves que estão agora migrando para aquele local. Fala um pouquinho sobre isso dentro da faculdade. Eu te falei que a faculdade está próxima da barragem, né, onde a cidade capta água para abastecimento. E o nosso viveiro de mudas ele foi estrategicamente implantado lá por conta da questão climática e favorecer realmente a produção. Né? Hoje nós temos a nossa média de produção ainda é pequena, viu? A gente tem uma média de produção, tem viveiros aí que tem produção grande, mas a gente tem um foco de... Mas quantas mudas eu vi lá? Olha, lá nós temos mais de 40 mil mudas de árvores. Isso não é pequeno, 40 mil mudas de árvores. Se cada cidade tivesse um viveiro de 40 mil mudas, o Brasil tem 5 mil municípios. Veja só. A gente montou uma metodologia com os nossos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente pelo seguinte, as pessoas elas querem plantar árvores, mas não querem cuidar. E as árvores precisam de cuidado pelo mesmo tempo. Sim, né? sim. Então, o que nós articulamos? Que o nosso substrato ele seja um pouco maior, não as mudas em tubete. Né? Então, as nossas mudas que produzidas no viveiro são mudas em saquinho, de meio quilo. Né? Você quer entregar o filho falando Exatamente, já. Né? Para que essa muda tenha um pouco mais de resistência no campo. Sim. Isso reduziu para nós mais ou menos em torno de 20% a perda de mudas de árvores no campo. Que interessante. Né? Porque não é todo mundo que pega a muda e cuida. Né? Sim. E, apesar da gente incentivar isso, né? De cobrar essa questão. E você tem lá pau-brasil. Olha, nós temos, a maior parte das nossas mudas são nativas, né? E a gente tem adaptado algumas mudas nativas para a arborização urbana também. Das frutíferas, a gente tem pitanga, a gente tem tem o vaia, o araçá, tem a goiaba, tem o tamarindo. Então, são árvores que não são muito, digamos assim, comuns. Né? Mas ainda assim a gente incentiva a produção delas. Né? Legal, isso atrai pássaros. Exato, né? exato. A cidade ela começou a ser repovoada com tucanos, o nosso rio começou a aparecer logo agora o biguá, que é um indicador de qualidade de água. Os bioindicadores que nós temos de aves ali na cidade, a gente tem registrado com uma certa frequência, né? Coisa que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha isso por conta da depreciação florestal que nós tínhamos na margem do Rio Mogi Guaçu. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço para o seu Milton e o seu Jeová, que cultivam lá dentro da faculdade as mudas e me presentearam. Depois eu quero lá buscar mais umas 2 ou 3, porque aquela de pau-brasil, eu fiquei preocupado. Na minha casa não daria para plantar, e eu entreguei para um amigo do sítio, o meu amigo Cristiano Cabral, da Ox Dealer, e que está plantando no sítio. Quando ele falou um pau-brasil, o cara carregou como se aquilo fosse uma raridade, e né? E a gente tem cadastrado pela faculdade alguns pontos de coleta de sementes. Então a gente tem matrizes que nós acompanhamos o desenvolvimento dessa árvore com relação a doenças, a forma como ela se comporta no ambiente, para a gente reproduzir as mudas depois. Né? Então os nossos funcionários lá, quando entram em época de florada, eles já ficam atentos para fazer a coleta das sementes e a gente reproduzir isso no viveiro. Enxerga um desenvolvimento do conhecimento de toda a cadeia envolvida nisso? Ou seja, você ter um viveiro desperta um interesse de, puxa, mas a florada foi X, foi Y, ou o caule está assim. Como que você enxerga na prática agregar o conhecimento? Essa articulação ela vem sendo utilizada pelos alunos da engenharia ambiental. Né? Então a gente consegue hoje pensar no processo de reflorestamento, ainda não é do jeito que eu quero, tá? Não é do jeito que eu gostaria que acontecesse, mas ainda de forma muito sutil ele acaba oferecendo para a cidade
a recuperação de olhos d'água. Muitos sitiantes vão até a faculdade para buscar mudas para reflorestamento. E o legal disso é o incentivo que a gente dá, né? Essa questão de você ter uma matriz e acompanhar depois o desenvolvimento dela, nossa, é muito interessante do ponto de vista de conhecimento, técnica, para você ver até com relação a doenças e pragas que essa muda às vezes tem. Porque passa a ser um filho que você está adotando, e você tem que transformar isso nessa visão mesmo da responsabilidade por quem faz isso, né? E você está agregando, você está trazendo o conhecimento que eu vi, né, das pessoas que cultivam, que são aquelas pessoas, os jardineiros, que tem esse... Como é que é essa troca de experiência entre a tecnologia, o conhecimento e a mão na terra? Roberto, nós tivemos uma experiência lá em Mogi Guaçu com um projeto chamado Nova Semente. Esse projeto ele acontece dentro da faculdade, nós trazemos alunos da rede municipal lá. Esse projeto ele foi instituído a partir de uma legislação estadual que nós temos. E o projeto, então, consiste em trazer o aluno da rede municipal para ele ter uma palestra, um bate-papo com um técnico da área e uma vivência dentro do viveiro de mudas, tá? E nesse projeto, então, ele ganha ali uns 20, 30 minutos de bate-papo, falando sobre arborização, reflorestamento, o que implica em tudo isso, né? O porquê fazer tudo aquilo. Ele participa de uma trilha ecológica, faz um tour lá dentro da faculdade, né? Participa de uma trilha lá, conhece um pouquinho a mata, tem uma vivência com relação à sensibilização e tal, e ele passa depois para o viveiro de mudas. É um projeto que ele gasta mais ou menos umas 2 horas dentro da faculdade. Lá no viveiro ele produz uma muda de árvore. O ano passado nós tínhamos um bairro novo com 1.400 casas populares que a gente inaugurou. E o prefeito nos pediu que ele queria inaugurar o bairro já arborizado. Então nós trabalhamos com as crianças a produção dessas mudas. Que legal. E a coisa mais interessante... Moradores. Moradores. Né? Na verdade a gente nem sabia se iam ser moradores. Se iam ser moradores daquela região. Mas a gente preparou as mudas para serem colocadas no bairro. E quando nós fomos inaugurar o bairro, né, que foram entregues as casas, a coisa mais interessante foi os pais comentando que o filho dele tinha ido na faculdade e tinha produzido uma muda, né? E essa muda estava sendo plantada ali. Não me interessava se era aquela muda que estava sendo... mas uma daquelas era... Uma daquelas tinha sido. Então, na verdade, o projeto ele tem essa intenção de fazer essa conexão com a responsabilidade. Poxa, foi eu que produzi, né? Está dentro da minha... Eu estava lá na escola, fui com a turma da minha escola, fiz uma atividade lá. Então, legal. A muda deve estar por aqui. Né? Então, o projeto nós plantamos nesse bairro 1.440 mudas de árvores para arborização urbana. Nosso tempo está acabando, é uma pena. Eu queria te cumprimentar, inclusive, por essa ideia, porque assim a criança está levando a educação para os pais. Você leva um abraço para o meu amigo Daniel Rossi. Com certeza, espero você novamente lá no Viveiro. É que ele ficou de fazer um churrasco, eu estou esperando o convite formal, tal, aí eu apareço lá, tá bom? Encerramos aqui o programa Sustentabilidade, um abraço e até mais.